Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar cada um de vocês para um momento profundo de oração e esperança. Talvez você tenha chegado até esta oração carregando preocupações que ninguém consegue perceber. Pode ser que sua mente esteja cansada de tantos pensamentos, medos, lembranças e incertezas. Talvez exista dentro do seu coração uma dor que você tenta esconder, enquanto continua seguindo em frente. Mas neste momento, você não precisa esconder nada diante de Deus, porque Ele conhece profundamente a sua história. O Espírito Santo conhece cada lágrima que você derramou, e até aquelas que ficaram presas dentro de você. Ele conhece suas noites difíceis, suas perguntas silenciosas e tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Por isso, permaneça conosco e permita que esta oração seja um momento verdadeiro de encontro com Deus. Não importa como você chegou até aqui, porque o Senhor pode transformar este instante em um novo começo. Abra sua alma com confiança e deixe o Espírito Santo tocar exatamente onde você mais precisa de cura. Hoje vamos clamar pela cura da mente, pela restauração do coração e pela libertação de tudo aquilo que pesa dentro de nós. Vamos entregar ao Senhor os pensamentos que insistem em nos atormentar e as lembranças que ainda provocam sofrimento. Existem feridas que o tempo sozinho não conseguiu curar, mas Deus pode alcançar lugares onde ninguém mais consegue chegar. Talvez você tenha vivido rejeições, perdas, decepções ou palavras que deixaram marcas profundas em seu coração. Talvez esteja lutando para voltar a confiar, para encontrar alegria ou simplesmente para sentir paz novamente. Durante esta oração, não tenha medo de apresentar a Deus aquilo que realmente está acontecendo dentro de você. Fale com Ele em silêncio, entregue cada preocupação e permita que o Espírito Santo conduza este momento. A cura pode começar quando deixamos de carregar tudo sozinhos e colocamos nossa vida nas mãos do Senhor. Creia que Deus continua cuidando de você mesmo quando seus olhos ainda não conseguem perceber uma mudança. Que cada palavra desta oração encontre seu coração e traga consolo, força, esperança e uma profunda renovação. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo e permita que nossa comunidade conheça você. É muito especial saber até onde esta oração está chegando e perceber tantas pessoas unidas pela mesma fé. Escreva também nos comentários a quem você deseja dedicar esta oração neste momento. Pode ser por você mesmo, por alguém da sua família, por um amigo ou por uma pessoa que esteja enfrentando dificuldades. Coloque também o seu pedido de oração, porque queremos unir nossa fé à sua intenção diante de Deus. E se existe algum tema de oração que você gostaria de encontrar aqui no canal, deixe também a sua sugestão. Seus pedidos podem inspirar novas orações que alcançarão outras pessoas vivendo situações semelhantes. Nunca pense que seu comentário é apenas mais uma mensagem, pois ele pode se tornar uma corrente de esperança para alguém. Enquanto você escreve sua intenção, transforme esse gesto em uma entrega sincera nas mãos do Senhor. Que Deus visite cada pessoa representada nesses comentários e derrame sobre cada vida a sua paz e o seu cuidado. Se este canal tem ajudado você a fortalecer sua fé, considere também apoiar este trabalho tornando-se membro do canal. Esse apoio nos ajuda a continuar preparando orações que possam alcançar pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança. Aproveite também para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e caminhar conosco em nossas próximas orações. Deixe o seu like neste vídeo, pois esse gesto simples ajuda esta mensagem a chegar a muitas outras pessoas.
Ative também o sininho para receber todas as notificações sempre que uma nova oração for publicada. Compartilhe esta oração com alguém que esteja vivendo dias difíceis e talvez precise sentir que não está sozinho. Agora coloque por alguns instantes de lado todas as distrações e volte o seu coração completamente para Deus. Respire com tranquilidade, silencie seus pensamentos e entregue ao Espírito Santo aquilo que você não consegue resolver sozinho. Creia que o Senhor está presente neste momento e que nenhuma oração feita com fé passa despercebida diante dele. Com confiança, esperança e o coração aberto para receber a presença e a cura de Deus, iniciemos nossa oração. Oremos. Ó Espírito Santo, aproxima-te de nós neste momento de oração e envolve nossa vida com tua presença serena. Visita a mente cansada que chegou até aqui depois de enfrentar tantas preocupações durante o dia. Alcança o coração que tentou permanecer forte, mesmo quando por dentro parecia não encontrar descanso. Toca aqueles lugares da alma que foram escondidos por medo de serem novamente feridos. Faz nascer uma tranquilidade capaz de atravessar o barulho dos pensamentos e trazer segurança interior. Permite que cada pessoa perceba que pode permanecer diante de ti sem precisar fingir que está bem. Sustenta-nos enquanto entregamos lentamente tudo aquilo que já não conseguimos carregar sozinhos. Senhor da paz, entra nos espaços interiores onde a ansiedade construiu inquietações difíceis de explicar. Há pessoas ouvindo esta oração enquanto tentam compreender por que o coração permanece tão sobrecarregado. Algumas se levantaram hoje com forças, mas aos poucos sentiram o peso das responsabilidades tomar conta novamente. Outras estão lutando em silêncio para não permitir que as preocupações dominem cada pensamento. Coloca a tua mão sobre essas vidas e conduz cada emoção para um lugar de maior serenidade. Mostra que tua companhia permanece presente até mesmo nos dias em que tudo parece confuso. E enquanto confiamos em teu cuidado, ensina-nos a descansar sem medo do que ainda não conseguimos resolver. Ó Deus de misericórdia, conhece profundamente aquilo que cada coração trouxe, escondido para este instante. Tu sabes das conversas que deixaram marcas, das notícias que trouxeram preocupação e das esperas que parecem intermináveis. Conheces também as perguntas que muitas vezes surgem quando a pessoa se encontra sozinha com os próprios pensamentos. Não permitas que essas dúvidas transformem o interior em um lugar de constante aflição. Derrama uma presença acolhedora sobre quem necessita sentir novamente segurança para continuar caminhando. Abre espaço dentro de nós para que a confiança ocupe o lugar antes dominado pelo medo. Conduze nossos sentimentos com delicadeza, enquanto aprendemos a colocar diante de ti cada preocupação verdadeira. Pai bondoso, olha especialmente para quem chegou a esta oração depois de um dia emocionalmente pesado. Talvez essa pessoa tenha precisado sorrir para os outros enquanto escondia uma tristeza difícil de explicar. Talvez tenha respondido que estava tudo bem apenas para evitar perguntas que não saberia como responder. Recebe agora tudo aquilo que ficou guardado e permite que o coração finalmente encontre um espaço para descansar. Que ninguém sinta a necessidade de esconder suas fragilidades quando estiver diante da tua presença. Ajuda-nos a compreender que podemos conversar contigo com simplicidade, sinceridade e confiança. E nesse diálogo silencioso, faz tua paz alcançar regiões interiores que permaneciam fechadas há muito tempo. Santo Consolador, permanece próximo daqueles que sentem a mente acelerada, mesmo quando o corpo deseja repousar. Existem pensamentos que chegam sem aviso e transformam pequenos receios em grandes preocupações.
Existem lembranças que aparecem justamente quando a pessoa deseja esquecer por alguns instantes aquilo que viveu. Leva serenidade para dentro desse movimento interior e ajuda-nos a recuperar o equilíbrio pouco a pouco. Ensina-nos a não acreditar em toda ideia assustadora que atravessa nossa mente durante momentos de fraqueza. Recorda-nos que um pensamento difícil não possui autoridade para determinar aquilo que acontecerá amanhã. Faz tua presença se tornar mais forte dentro de nós do que qualquer preocupação que tente permanecer. Senhor compassivo, caminha conosco pelas áreas da vida onde sentimos insegurança diante do futuro. Muitas vezes queremos respostas imediatas porque tememos aquilo que não conseguimos controlar ou compreender. Tentamos imaginar todas as possibilidades e terminamos ainda mais cansados depois de tantas tentativas de antecipar acontecimentos. Liberta-nos dessa necessidade de ter todas as explicações antes de dar o próximo passo. Concede-nos coragem para viver o presente sem carregar antecipadamente problemas que talvez nunca aconteçam. Mostra-nos que cada novo dia pode ser enfrentado com calma quando confiamos em tua direção. E enquanto avançamos, faz crescer dentro de nós uma confiança que não dependa das circunstâncias ao redor. Deus de ternura, visita aqueles que estão emocionalmente esgotados e já não sabem explicar o próprio cansaço. Há momentos em que descansar o corpo parece não ser suficiente para recuperar aquilo que foi perdido por dentro. A alma também necessita de cuidado quando passa muito tempo enfrentando pressões, decepções e preocupações seguidas. Oferece-nos esse descanso profundo que não depende apenas de silêncio exterior ou ausência de problemas. Ensina nosso coração a desacelerar sem sentir culpa por precisar interromper tantas cobranças. Ajuda-nos a reconhecer nossos limites e a tratar a nós mesmos com mais paciência durante dias difíceis. Que tua proximidade transforme este instante em um espaço seguro para respirar e recuperar forças interiores. Espírito de vida, percorre cada pensamento que hoje parece confuso e leva clareza para aquilo que perdeu direção. Quando muitas preocupações chegam ao mesmo tempo, torna-se difícil perceber qual caminho merece nossa atenção primeiro. Por isso pedimos que organizes aquilo que dentro de nós parece desordenado e cansativo. Ajuda-nos a distinguir o que realmente precisa ser resolvido daquilo que estamos carregando apenas por medo. Afasta a urgência que nos faz acreditar que tudo precisa encontrar resposta imediatamente. Concede sabedoria para dar um passo de cada vez, sem transformar o amanhã em uma ameaça constante. Permanece conosco nessa caminhada interior, enquanto nossa mente aprende novamente a encontrar calma em tua presença. Eterno Pai, acolhe quem se sente sozinho mesmo estando cercado por pessoas durante grande parte do dia. Existem solidões que não acontecem pela ausência de companhia, mas pela sensação de não conseguir ser compreendido. Há sentimentos tão difíceis de explicar que muitas pessoas preferem guardá-los para evitar julgamentos ou incompreensão. Mostra a cada coração que diante de ti nenhuma emoção precisa ser escondida ou considerada insignificante. Tu conheces o significado de cada silêncio e percebes o peso existente por trás de palavras aparentemente comuns. Faz-nos sentir acompanhados quando atravessarmos momentos em que ninguém parece compreender completamente nossa batalha. E que essa certeza abra dentro de nós um caminho tranquilo para confiar novamente sem tanta resistência. Senhor de infinita bondade, aproxima-te de quem sente que perdeu a alegria que antes fazia parte de sua rotina. Talvez aquilo que antes despertava entusiasmo agora pareça distante, pesado ou simplesmente sem significado.
A repetição das preocupações pode retirar aos poucos o brilho das coisas simples que antes traziam conforto. Por isso, toca delicadamente nossos sentimentos e desperta novamente a capacidade de perceber pequenos motivos de esperança. Ajuda-nos a enxergar beleza nos detalhes que o cansaço emocional muitas vezes nos impede de notar. Que uma palavra amiga, uma manhã tranquila ou um gesto de carinho voltem a ter valor em nosso coração. E por meio dessas pequenas luzes, conduz nossa alma para longe da escuridão que tentou ocupar tanto espaço. Divino Espírito, entra nas lembranças que ainda despertam medo, mesmo depois de muito tempo ter passado. Algumas experiências deixam o coração constantemente preparado para se defender, como se o perigo ainda estivesse perto. Por causa disso, situações simples podem despertar inseguranças maiores do que conseguimos compreender naquele instante. Traz suavidade para essas memórias e ajuda-nos a separar aquilo que aconteceu daquilo que estamos vivendo agora. Não deixes que antigos acontecimentos roubem permanentemente a possibilidade de experimentar novos momentos com liberdade. Ensina-nos a perceber que podemos caminhar com prudência, sem permanecer aprisionados em constante estado de alerta. Tua presença vai abrindo lentamente um caminho de segurança interior, onde antes existia apenas tensão. Deus que conhece nosso coração, recebe também os pensamentos que sentimos vergonha de contar para outras pessoas. Às vezes, surgem medos irracionais, dúvidas inesperadas ou preocupações que parecem não combinar com aquilo que demonstramos externamente. Mesmo assim, essas experiências podem se tornar muito pesadas quando enfrentadas sem espaço para serem reconhecidas. Dá-nos liberdade para admitir diante de Ti aquilo que realmente acontece dentro de nossa mente. Que não precisemos esconder nossas fragilidades para parecermos mais fortes aos olhos de ninguém. Concede-nos humildade para buscar apoio quando precisarmos e discernimento para reconhecer caminhos que nos façam bem. E permanece perto enquanto aprendemos a lidar com nossos sentimentos de uma maneira mais cuidadosa e verdadeira. Senhor, que sustentas os cansados, fortalece aqueles que chegaram ao limite depois de tentar resolver tudo por conta própria. Muitas vezes carregamos responsabilidades além das nossas forças porque sentimos medo de decepcionar as pessoas ao redor. Aceitamos compromissos, escondemos o esgotamento e continuamos avançando mesmo quando nosso interior pede algum descanso. Ensina-nos que reconhecer limites não significa abandonar aquilo que amamos ou deixar de cumprir nossas responsabilidades. Ajuda-nos a escolher com sabedoria aquilo que podemos fazer sem destruir a paz dentro de nós. Dá-nos coragem para dizer não quando necessário e serenidade para não carregar culpa depois disso. Que Tua presença nos ensine um modo mais leve e equilibrado de continuar cuidando da vida. Espírito de sabedoria, ilumina quem está diante de decisões importantes e teme escolher um caminho errado. A incerteza pode transformar escolhas simples em enormes conflitos quando estamos emocionalmente cansados ou inseguros. Por vezes, buscamos sinais em todos os lugares porque temos receio de assumir a responsabilidade de uma decisão. Concede-nos calma para pensar, paciência para esperar e clareza para avaliar aquilo que está diante de nós. Não permitas que o medo seja a única voz orientando nossos passos durante momentos decisivos. Faz crescer em nosso interior uma confiança madura, capaz de caminhar mesmo sem possuir garantias sobre tudo. E conduz nossos pensamentos com serenidade para que cada escolha seja feita sem desespero ou precipitação. Pai de amor, visita as casas onde existem preocupações que não foram compartilhadas entre seus próprios moradores.
Talvez alguém esteja tentando proteger a família, escondendo dificuldades financeiras, emocionais ou pessoais que parecem pesadas demais. Talvez exista quem passe as noites pensando em como resolver problemas sem preocupar aqueles que ama. Coloca tua paz dentro desses lares e inspira conversas sinceras que aproximem em vez de aumentar a distância. Ensina cada pessoa a compreender que pedir ajuda não diminui sua dignidade nem seu valor. Desperta respeito, paciência e capacidade de ouvir sem julgamentos, onde houver necessidade de reconciliação e entendimento. Que tua presença transforme pouco a pouco o ambiente e faça surgir caminhos onde agora parecem existir apenas obstáculos. Senhor fiel, acompanha quem teme receber notícias difíceis e vive esperando que algo negativo aconteça a qualquer instante. Essa expectativa constante desgasta a mente e impede o coração de aproveitar aquilo que está acontecendo no presente. Muitas pessoas vivem antecipando perdas porque acreditam que assim estarão preparadas caso algum problema apareça. Liberta-nos desse estado interior que transforma possibilidades em certezas dolorosas antes que qualquer coisa realmente aconteça. Ajuda-nos a enfrentar cada realidade quando ela chegar, sem sofrer previamente por inúmeras situações imaginadas. Dá-nos serenidade para aceitar que nem tudo pode ser controlado, previsto ou completamente evitado. Enquanto aprendemos isso, faz tua companhia ser uma fonte diária de estabilidade para nossos pensamentos. Deus presente, fica ao lado daqueles que atravessam noites em que o sono demora a chegar por causa das preocupações. Quando tudo fica silencioso ao redor, aquilo que foi ignorado durante o dia muitas vezes aparece com ainda mais intensidade. Problemas antigos se misturam com receios futuros, deixando a mente presa em conversas interiores que parecem intermináveis. Leva tranquilidade para esses momentos e ajuda cada pessoa a preparar o coração para um descanso verdadeiro. Que o corpo consiga relaxar sem permanecer esperando alguma ameaça que não está acontecendo naquele instante. Acalma o ritmo dos pensamentos e devolve gradualmente a sensação de segurança necessária para repousar. E se o descanso ainda demorar, permanece próximo para que ninguém se sinta abandonado durante a madrugada. Espírito Santo de consolação, fortalece quem sente medo de perder novamente algo importante depois de ter vivido uma grande decepção. Quando somos feridos, muitas vezes começamos a observar tudo ao redor como uma possível repetição daquela mesma dor. Isso pode nos fazer afastar pessoas, oportunidades e experiências que poderiam trazer novos significados à nossa história. Ensina-nos a proteger o coração sem construir muros que impeçam qualquer possibilidade de afeto e confiança. Dá-nos discernimento para reconhecer relações saudáveis e coragem para respeitar nossos próprios limites quando necessário. Retira pouco a pouco a impressão de que todo novo começo terminará da mesma maneira que aquilo que ficou para trás. Faz tua presença acompanhar cada tentativa de voltar a acreditar que a vida ainda pode oferecer caminhos diferentes. Senhor da esperança, olha para quem perdeu a confiança em si mesmo depois de tantas críticas, falhas ou comparações. Algumas palavras permanecem dentro da memória durante anos e começam a influenciar a maneira como enxergamos nosso próprio valor. Quando isso acontece, passamos a duvidar até das capacidades que antes reconhecíamos com naturalidade. Ajuda-nos a não construir nossa identidade apenas sobre julgamentos recebidos em momentos difíceis. Dá-nos equilíbrio para reconhecer aquilo que precisamos melhorar, sem transformar nossos erros em condenações permanentes.
Ensina-nos também a perceber qualidades, progressos e pequenas conquistas que muitas vezes ignoramos por excesso de cobrança. E sustenta essa reconstrução interior para que possamos caminhar com mais segurança e respeito por nossa própria história. Criador misericordioso, permanece conosco enquanto os sentimentos guardados começam lentamente a encontrar espaço para serem reconhecidos. Talvez algumas lágrimas apareçam durante esta oração, talvez outras pessoas sintam apenas um profundo silêncio dentro de si. Cada coração reage de maneira diferente quando finalmente encontra um momento seguro para diminuir suas defesas. Não permitas que ninguém se cobre uma emoção específica ou imagine que precisa sentir algo extraordinário agora. Faz-nos compreender que tua presença também pode agir na simplicidade de um instante aparentemente comum. Que essa calma discreta continue acompanhando nossos pensamentos, mesmo depois que este momento de oração avançar. E enquanto permanecemos diante de ti, prepara nosso interior para entregar também as inquietações mais profundas que ainda precisam ser tocadas. Ó Senhor, entra agora nos pensamentos que se tornaram pesados demais e devolve à mente a capacidade de encontrar descanso. Há preocupações que se repetem tantas vezes que parecem ocupar todos os espaços interiores. Existem medos que crescem justamente porque voltamos a eles sem perceber durante grande parte do dia. Toca essa agitação silenciosa e quebra o ciclo que mantém nossa atenção presa ao que nos assusta. Ajuda-nos a perceber quando um pensamento está apenas alimentando a ansiedade em vez de oferecer uma solução. Dá-nos serenidade para interromper aquilo que nos desgasta e escolher caminhos interiores mais saudáveis. Que tua presença nos ensine a respirar com calma, antes de acreditar em tudo aquilo que a mente apresenta. Espírito de paz, visita quem acorda já pensando nos problemas que terá de enfrentar antes mesmo de sair da cama. Muitas vezes a preocupação começa cedo e acompanha cada tarefa como uma sombra difícil de afastar. Uma pequena dúvida se transforma em várias possibilidades negativas e logo o coração perde a tranquilidade. Concede-nos atenção para reconhecer esse movimento antes que ele domine completamente nossas emoções. Ensina-nos a voltar ao presente e cuidar apenas daquilo que realmente está diante de nós agora. Faz-nos recordar que nem todas as perguntas precisam encontrar resposta imediatamente para que possamos continuar. Sustenta nossa mente enquanto aprendemos a viver um momento de cada vez com mais equilíbrio. Pai eterno, liberta-nos da necessidade de imaginar sempre o pior, como se isso pudesse nos proteger de futuras dores. Às vezes, acreditamos que antecipar problemas nos deixará preparados, mas acabamos sofrendo muitas vezes antes de qualquer acontecimento. Esse hábito rouba energia, diminui a esperança e transforma possibilidades distantes em ameaças aparentemente certas. Ajuda-nos a separar prudência de preocupação excessiva e cuidado de medo constante. Mostra-nos que podemos planejar sem entregar nossa paz ao controle de situações que ainda nem existem. Dá-nos confiança para lidar com cada desafio quando ele realmente se apresentar em nosso caminho. E deixa a tua tranquilidade ocupar o lugar onde antes havia apenas previsões assustadoras e insegurança. Deus bondoso, alcança aqueles pensamentos que surgem depois de uma conversa difícil e permanecem se repetindo durante horas. Muitas vezes lembramos cada palavra, imaginamos respostas diferentes e pensamos no que deveríamos ter dito. Esse retorno constante ao mesmo momento nos impede de descansar e aumenta sentimentos de culpa ou irritação. Ensina-nos a reconhecer quando já refletimos o suficiente e precisamos permitir que aquela situação fique para trás.
Se houver algo que precise ser corrigido, dá-nos coragem para agir com maturidade e respeito. Se nada puder ser mudado, concede-nos força para aceitar e seguir adiante sem continuar punindo nossa mente. Que tua sabedoria nos ajude a aprender com o passado sem permanecer emocionalmente presos a ele. Santo Espírito, toca quem vive lutando contra pensamentos de incapacidade que surgiram depois de experiências dolorosas. Talvez alguém tenha escutado tantas vezes que não conseguiria, que começou a acreditar nessa mensagem. Talvez erros antigos tenham se transformado em provas imaginárias de que nada poderá dar certo no futuro. Desfaz essa visão limitada e ajuda-nos a enxergar nossa história de maneira mais justa e compassiva. Mostra-nos que tropeços não anulam capacidades, talentos, possibilidades de crescimento nem novos caminhos. Dá-nos disposição para tentar novamente sem exigir perfeição antes mesmo do primeiro passo. Conduze nossa mente para um lugar onde a esperança possa falar mais alto do que antigas condenações. Senhor da verdade, livra-nos das comparações que transformam a vida dos outros em medida para julgar nossa própria caminhada. Quando olhamos apenas para conquistas alheias, facilmente esquecemos tudo aquilo que também já atravessamos e construímos. A comparação constante produz sensação de atraso, inadequação e fracasso, mesmo quando estamos avançando. Ajuda-nos a respeitar nosso ritmo e compreender que cada história possui circunstâncias diferentes. Ensina-nos a celebrar o bem que existe na vida de outras pessoas sem diminuir aquilo que existe na nossa. Dá-nos olhos para perceber progressos discretos que não aparecem para o mundo, mas possuem grande significado interior. Que nossa mente encontre liberdade para caminhar sem transformar cada passo em uma competição silenciosa. Ó Deus de sabedoria, ilumina quem está preso em pensamentos repetitivos sobre erros que já foram reconhecidos e lamentados. Existem pessoas que pediram perdão, tentaram reparar o que foi possível e ainda continuam se condenando todos os dias. A culpa prolongada pode transformar uma falha em identidade e impedir qualquer sensação de recomeço. Ajuda-nos a assumir responsabilidade sem permanecer eternamente aprisionados ao pior momento de nossa trajetória. Mostra-nos que aprender também significa permitir que uma nova postura cresça a partir daquilo que aconteceu. Ensina-nos a usar o passado como aprendizado e não como sentença permanente contra nós mesmos. Que teu cuidado abra espaço para uma consciência mais madura, sem crueldade e sem fuga da verdade. Espírito Consolador, fortalece a mente de quem sente medo constante de decepcionar as pessoas que ama. Esse receio pode nos levar a aceitar tudo, esconder opiniões e abandonar necessidades importantes apenas para evitar conflitos. Pouco a pouco, a pessoa perde a própria voz e começa a viver tentando corresponder às expectativas de todos. Ensina-nos a amar sem transformar a aprovação em condição para sentir que temos valor. Dá-nos coragem para estabelecer limites respeitosos e comunicar nossas necessidades com serenidade. Mostra-nos que relações saudáveis não exigem que alguém desapareça emocionalmente para manter a paz. Que tua presença nos ajude a construir vínculos onde exista verdade, cuidado e espaço para sermos inteiros. Pai de misericórdia, visita quem teme permanecer sozinho com os próprios pensamentos porque eles se tornam pesados demais. Há momentos em que o silêncio parece assustador, porque traz à superfície preocupações que durante o dia foram empurradas para longe. Por isso, algumas pessoas mantêm sempre algum ruído, alguma tarefa ou alguma distração para não encarar o que sentem. Dá-nos coragem para olhar para nosso interior sem transformar esse encontro em julgamento ou desespero.
Ajuda-nos a nomear emoções, reconhecer necessidades e buscar apoio quando percebermos que algo está além das nossas forças. Ensina-nos que cuidar da mente também significa respeitar sinais de cansaço e não ignorar sofrimento persistente. Faz do silêncio um lugar de escuta cuidadosa e não uma prisão construída pelas próprias preocupações. Senhor, que conheces todas as coisas, acalma quem está esperando uma resposta importante e não consegue pensar em mais nada. Enquanto uma notícia não chega, a mente pode criar dezenas de cenários diferentes e todos parecem igualmente possíveis. Esse tempo de espera se torna cansativo porque tentamos controlar aquilo que ainda não está em nossas mãos. Concede-nos paciência para atravessar a incerteza, sem transformar cada minuto em uma batalha interior. Ajuda-nos a ocupar o coração com aquilo que pode ser vivido, enquanto a resposta ainda não chega. Dá-nos sabedoria para evitar decisões precipitadas, movidas apenas pelo desconforto de não saber o que acontecerá. Permanece conosco nesse intervalo e fortalece nossa capacidade de esperar sem perder completamente a paz. Divino Espírito, liberta nossa mente da pressão de precisar resolver todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Muitas vezes olhamos para trabalho, família, finanças, relacionamentos e futuro como se tudo exigisse resposta imediata. Essa sensação de urgência contínua pode transformar qualquer dia comum em uma sucessão de cobranças internas. Ensina-nos a escolher prioridades com realismo e aceitar que algumas questões precisarão de mais tempo. Ajuda-nos a dividir grandes preocupações em pequenos passos que possam ser enfrentados com mais clareza. Dá-nos humildade para reconhecer aquilo que depende de nós e aquilo que não podemos controlar. Que essa compreensão reduza o peso mental e abra espaço para decisões mais tranquilas e conscientes. Deus de compaixão, alcança quem sente medo de errar até nas escolhas mais simples do cotidiano. Talvez experiências anteriores tenham criado uma insegurança tão grande que qualquer decisão agora pareça perigosa. A pessoa analisa inúmeras possibilidades, volta atrás repetidamente e termina ainda mais cansada e confusa. Traz equilíbrio para esse processo e ajuda-nos a compreender que nem toda escolha precisa ser perfeita. Ensina-nos a avaliar com responsabilidade e depois seguir adiante sem revisar infinitamente aquilo que já decidimos. Dá-nos maturidade para corrigir o caminho, se for necessário, sem transformar mudanças em provas de fracasso. Que nossa mente aprenda a conviver com alguma incerteza sem perder toda a segurança interior. Ó Senhor de bondade, toca aqueles que se sentem mentalmente exaustos por carregar problemas de outras pessoas continuamente. Há corações generosos que tentam ajudar todos, escutam todos e acabam não encontrando espaço para cuidar de si mesmos. Com o tempo, a dor alheia se mistura à própria e torna difícil distinguir responsabilidade de compaixão. Ensina-nos a apoiar sem assumir aquilo que pertence ao caminho de outra pessoa. Dá-nos discernimento para oferecer presença, sem acreditar que precisamos encontrar solução para tudo. Ajuda-nos a compreender que colocar limites também pode ser uma forma de preservar relações e continuar disponíveis com equilíbrio. Faz tua sabedoria proteger nossa mente para que o cuidado pelos outros não se transforme em esgotamento permanente. Espírito de entendimento, leva clareza para quem se sente perdido em meio a pensamentos contraditórios sobre o próprio futuro. Em alguns momentos, desejamos avançar, mas ao mesmo tempo sentimos medo de abandonar aquilo que já conhecemos. Essa divisão interna pode produzir paralisia e fazer com que nenhuma direção pareça segura o suficiente. Ajuda-nos a escutar aquilo que realmente importa, sem sermos dominados apenas pela ansiedade do momento.
Concede-nos tempo interior para compreender nossos valores, desejos e responsabilidades antes de escolher. Mostra-nos que avançar devagar também é avançar quando existe intenção, consciência e cuidado. Que tua orientação se revele através de uma mente mais tranquila e de decisões construídas com serenidade. Pai fiel, visita quem está enfrentando pensamentos de rejeição depois de se sentir ignorado, esquecido ou deixado de lado. Uma ausência, uma resposta curta ou um silêncio pode despertar inseguranças antigas e trazer interpretações dolorosas. Antes de saber o que realmente aconteceu, a mente cria explicações que quase sempre nos colocam no pior lugar possível. Ensina-nos a não transformar suposições em certezas quando ainda faltam informações. Dá-nos coragem para conversar com clareza quando algo nos incomodar em vez de alimentar histórias silenciosas. Ajuda-nos a lembrar que o comportamento de alguém nem sempre define nosso valor ou revela tudo o que está acontecendo. Que tua presença nos dê estabilidade para não depender de cada reação externa para sentir segurança interior. Senhor da luz, alcança aqueles que perderam concentração porque a mente parece dividida entre muitas preocupações ao mesmo tempo. Tarefas simples podem se tornar difíceis quando pensamentos insistentes interrompem cada tentativa de permanecer presente. Isso gera frustração, aumenta a cobrança e faz a pessoa acreditar que não consegue mais realizar aquilo que antes fazia. Traz organização interior e ajuda-nos a recuperar pouco a pouco a capacidade de direcionar nossa atenção. Ensina-nos a fazer pausas necessárias sem considerar descanso como desperdício de tempo. Dá-nos paciência para retomar uma tarefa depois de uma distração sem reagir com irritação contra nós mesmos. Que nossa mente encontre novamente um ritmo possível, sem exigências impossíveis e sem pressão constante. Deus de cuidado, permanece junto de quem revive mentalmente palavras duras que recebeu em momentos de vulnerabilidade. Certas frases ficam registradas de maneira tão profunda que parecem reaparecer justamente quando a confiança começa a crescer. Elas tentam convencer a pessoa de que não merece carinho, respeito, oportunidade ou uma nova chance. Ajuda-nos a questionar essas mensagens e reconhecer que palavras ferinas não possuem autoridade para definir toda uma vida. Ensina-nos a construir uma visão mais equilibrada de quem somos, sem negar limitações e sem esquecer dignidade. Coloca ao nosso redor relações capazes de fortalecer aquilo que é verdadeiro e saudável em nossa caminhada. Que tua presença enfraqueça pouco a pouco o poder das vozes antigas que ainda tentam dominar nossa mente. Espírito Santo, socorre quem sente pensamentos acelerados diante de responsabilidades financeiras, familiares ou profissionais. Quando os compromissos parecem maiores do que os recursos disponíveis, a preocupação rapidamente ocupa cada parte do dia. Mesmo durante momentos simples, a mente continua fazendo cálculos, prevendo dificuldades e buscando soluções sem descanso. Dá-nos lucidez para organizar aquilo que pode ser organizado e calma diante do que dependerá de tempo. Ajuda-nos a procurar alternativas concretas, sem permitir que o medo nos paralise completamente. Concede-nos humildade para pedir orientação e apoio quando não enxergarmos uma saída sozinhos. Que tua paz acompanhe cada decisão necessária e preserve nossa mente enquanto enfrentamos responsabilidades reais. Senhor de graça, toca quem se cobra por ainda não ter superado determinados acontecimentos depois de tanto tempo. Cada pessoa possui um ritmo próprio para compreender perdas, mudanças, despedidas e experiências que modificaram sua história.
Quando nos comparamos com expectativas externas, podemos transformar o processo de recuperação em mais uma fonte de sofrimento. Ensina-nos a respeitar nosso tempo sem abandonar o desejo de seguir avançando. Dá-nos sensibilidade para perceber pequenas mudanças interiores que demonstram crescimento mesmo quando ainda existe dor. Ajuda-nos a aceitar dias melhores sem medo e dias difíceis, sem interpretar isso como retorno ao começo. Que nossa mente compreenda que reconstrução não acontece de maneira perfeitamente linear, nem precisa acontecer com pressa. Ó Deus, que permaneces perto, continua limpando nossos pensamentos de tudo aquilo que alimenta medo sem trazer direção. À medida que nossa mente se torna mais tranquila, permite que também enxerguemos com clareza as feridas escondidas no coração. Muitas preocupações nascem de lugares emocionais que ainda precisam ser reconhecidos com cuidado e sinceridade. Por trás de determinados pensamentos podem existir rejeições antigas, perdas profundas ou afetos que foram quebrados. Dá-nos coragem para aproximar-nos dessas áreas sem fugir e sem permitir que elas nos dominem novamente. Conduze-nos com delicadeza para que aquilo que estava preso apenas na mente possa ser compreendido também pelo coração. E prepara nosso interior para receber restauração, exatamente onde experiências passadas ainda deixaram marcas silenciosas. Pai restaurador, entra agora nas regiões do coração, onde certas lembranças ainda provocam dor quando são tocadas. Existem feridas que ficaram escondidas porque parecia mais fácil continuar a vida do que olhar para elas com sinceridade. Algumas nasceram de despedidas inesperadas, outras vieram de palavras que diminuíram nossa confiança e nossa alegria. Toca cada memória com delicadeza para que ela deixe de comandar nossas reações no presente. Ajuda-nos a compreender aquilo que aconteceu sem permitir que a experiência continue definindo quem somos. Coloca ternura onde existia rigidez, segurança onde cresceu desconfiança e esperança onde quase tudo parecia perdido. Que teu cuidado alcance profundamente o que permaneceu guardado e comece a devolver leveza ao nosso interior. Ó Senhor de misericórdia, visita quem foi ferido justamente por alguém de quem esperava proteção, respeito ou compreensão. Quando a dor nasce dentro de uma relação importante, ela costuma alcançar partes muito profundas da nossa maneira de confiar. Depois disso, até gestos sinceros podem ser recebidos com receio porque o coração teme ser surpreendido novamente. Ensina-nos a reconhecer esse medo sem permitir que ele determine cada vínculo que surgir daqui para frente. Dá-nos discernimento para perceber quem merece aproximação e sabedoria para manter distância quando isso for necessário. Restaura pouco a pouco a capacidade de receber carinho sem imaginar automaticamente que toda proximidade terminará em sofrimento. Faz nascer uma confiança prudente, consciente e livre da necessidade de viver permanentemente na defensiva. Espírito Santo, alcança aqueles que carregam rejeições antigas, como se ainda estivessem acontecendo neste exato momento. Talvez alguém tenha sido deixado de lado, comparado, ignorado ou tratado como se sua presença não tivesse importância. Essas experiências podem atravessar os anos e continuar influenciando escolhas, amizades e até a maneira de receber amor. Rompe esse vínculo interior entre uma rejeição do passado e a sensação presente de não possuir valor. Ajuda-nos a perceber que a decisão de outra pessoa não determina nossa dignidade nem reduz tudo aquilo que podemos oferecer. Ensina-nos a olhar para nós mesmos com mais justiça, sem repetir internamente palavras que um dia nos machucaram. Que tua presença reconstrua por dentro aquilo que foi abalado quando alguém não soube reconhecer nosso valor.
Deus de compaixão, acolhe quem ainda sente o peso de uma perda que mudou completamente sua maneira de enxergar a vida. Existem ausências que alteram rotinas, silenciam lugares conhecidos e fazem certos dias parecerem muito diferentes do que eram antes. Não pedimos que as lembranças sejam apagadas, mas que possam existir sem destruir toda a possibilidade de paz. Sustenta quem precisa aprender a continuar vivendo enquanto guarda amor por aquilo ou por quem já não está perto. Permite que a saudade encontre um lugar mais sereno dentro do coração, sem ser confundida constantemente com desespero. Dá-nos permissão interior para voltar a sorrir, sem sentir que isso diminui a importância daquilo que perdemos. E faz cada memória querida se tornar fonte de afeto, não apenas um caminho inevitável de sofrimento. Senhor da ternura, toca quem aprendeu a esconder emoções porque em algum momento foi criticado por demonstrar aquilo que sentia. Talvez lágrimas tenham sido tratadas como fraqueza e a necessidade de carinho tenha sido recebida com indiferença. Por isso, muitas pessoas construíram uma aparência forte enquanto carregavam dentro de si uma necessidade profunda de acolhimento. Ensina-nos que reconhecer sentimentos não nos torna menores, frágeis ou incapazes de enfrentar a realidade. Dá-nos liberdade para expressar tristeza, alegria, medo e esperança, sem transformar cada emoção em motivo de vergonha. Coloca perto de nós pessoas que saibam ouvir com respeito, sem apressar processos, nem diminuir experiências importantes. Que teu amor nos ajude a recuperar a confiança de sermos verdadeiros também naquilo que sentimos. Ó Deus fiel, visita quem foi traído e agora encontra dificuldade para acreditar na palavra de qualquer pessoa. A quebra de confiança costuma deixar perguntas que permanecem mesmo depois que os fatos já ficaram no passado. O coração começa a procurar sinais de perigo em pequenos detalhes e interpreta cada mudança como possível ameaça. Traz equilíbrio para essa vigilância interior e ensina-nos a não transferir para todos a culpa de quem nos feriu. Dá-nos tempo para reconstruir limites, sem exigir que a confiança volte antes de estarmos preparados. Mostra-nos que perdoar, quando esse caminho for possível, não significa negar acontecimentos nem aceitar novos desrespeitos. Que tua sabedoria nos conduza a relações onde verdade, responsabilidade e cuidado possam crescer novamente. Pai de bondade, cuida de quem passou muito tempo tentando provar que merecia amor, atenção ou reconhecimento. Talvez essa busca tenha levado alguém a aceitar comportamentos que machucavam apenas para não perder determinada relação. Quando o medo de abandono domina o coração, podemos esquecer nossas próprias necessidades para manter alguém por perto. Ensina-nos que afeto saudável não exige submissão constante, silêncio forçado ou renúncia à própria dignidade. Ajuda-nos a reconhecer quando estamos oferecendo além do que podemos sustentar, apenas para sermos escolhidos. Dá-nos força para construir vínculos em que presença e cuidado sejam compartilhados e não cobrados de apenas um lado. Que teu amor nos ensine a permanecer onde existe respeito e também a partir quando a permanência destrói nossa paz. Divino Consolador, aproxima-te de quem ainda guarda mágoas que nunca conseguiu colocar em palavras. Algumas dores ficaram tão antigas que já não sabemos explicar exatamente quando começaram ou por que continuam presentes. Elas aparecem em reações intensas, distâncias inesperadas ou dificuldades de permitir que outras pessoas se aproximem verdadeiramente. Ilumina essas raízes para que possamos compreendê-las sem transformar descoberta em culpa. Ajuda-nos a perceber que certas defesas foram construídas para sobreviver a momentos difíceis, mas talvez já não sejam necessárias.
Concede-nos coragem para abandonar aos poucos comportamentos que antes protegeram, mas hoje impedem novas experiências. Que teu cuidado transforme antigos mecanismos de defesa em escolhas mais livres, conscientes e serenas. Senhor, que conhece cada história, alcança quem ainda espera um pedido de desculpas que talvez nunca chegue. Há feridas que permanecem abertas porque desejamos ouvir o reconhecimento daquilo que fizeram conosco. Esse desejo é compreensível, mas pode prender nossa paz à atitude de alguém que não está disposto a mudar. Ensina-nos a buscar liberdade interior, mesmo quando não recebemos explicação, arrependimento ou reparação como gostaríamos. Ajuda-nos a não confundir seguir adiante com afirmar que aquilo que aconteceu foi correto ou aceitável. Dá-nos força para colocar limites e cuidar da própria vida sem depender da consciência de quem nos machucou. Que nossa recuperação não permaneça eternamente nas mãos de outra pessoa, mas avance com maturidade e proteção. Deus de amor, toca quem se sente culpado por ter permanecido tempo demais em situações que fizeram mal. Depois que enxergamos algo com clareza, é comum olhar para trás e perguntar por que não percebemos antes. Essa pergunta pode se transformar em acusação constante contra nós mesmos e dificultar ainda mais a recuperação. Ensina-nos a considerar quem éramos, o que sabíamos e quais recursos possuíamos naquele período da nossa vida. Dá-nos compaixão pela versão de nós que tomou decisões tentando sobreviver, amar, compreender ou simplesmente continuar. Ajuda-nos a aprender com o passado sem transformar conhecimento adquirido depois em instrumento de condenação retroativa. Que tua misericórdia nos permita crescer sem desprezar quem fomos durante os momentos em que ainda não sabíamos agir diferente. Ó Espírito de consolo, fortalece aqueles que perderam a confiança no amor depois de experiências repetidas de abandono. Quando despedidas se acumulam, o coração pode começar a acreditar que todas as pessoas irão embora mais cedo ou mais tarde. Esse medo faz alguns se afastarem primeiro, criando distância antes que alguém tenha a oportunidade de permanecer. Mostra-nos quando estamos tentando evitar uma possível dor, ao custo de impedir também experiências de afeto verdadeiro. Dá-nos coragem para construir relações aos poucos, respeitando sinais concretos em vez de antigas previsões. Ensina-nos a permitir aproximação sem abandonar limites, necessidades e critérios importantes para nossa segurança emocional. Que cada vínculo saudável ajude a mostrar ao coração que nem toda história precisa repetir aquilo que aconteceu antes. Senhor de infinita paciência, acompanha quem sente vergonha de partes da própria história que preferiria apagar completamente. Existem decisões, relacionamentos e acontecimentos que lembramos com dificuldade porque parecem contradizer quem desejávamos ser. Ainda assim, esconder o passado de nós mesmos não consegue transformar aquilo que aconteceu, nem produzir verdadeira paz. Ajuda-nos a olhar para essas páginas com honestidade, responsabilidade e disposição para crescer. Mostra-nos que uma história complexa pode conter erros e também aprendizado, queda e também reconstrução. Dá-nos maturidade para reparar aquilo que for possível sem permitir que a vergonha destrua permanentemente nossa autoestima. Que cada lembrança difícil se torne oportunidade de consciência em vez de instrumento contínuo de humilhação interior. Pai cuidadoso, restaura quem se acostumou a receber tão pouco que começou a considerar abandono e indiferença como formas normais de amor. Quando determinadas experiências se repetem por muito tempo, podemos perder a referência daquilo que deveria ser respeito. Passamos a justificar ausências, grosserias e descuidos porque tememos exigir aquilo que realmente necessitamos.
Ensina-nos a reconhecer que carinho verdadeiro também se revela através de consideração, escuta, responsabilidade e presença coerente. Ajuda-nos a não romantizar aquilo que nos diminui, nem chamar de amor o que constantemente produz insegurança. Dá-nos coragem para rever padrões antigos e construir novas formas de relacionamento mais equilibradas. Que tua sabedoria renove nossos critérios para que o coração não continue buscando familiaridade onde deveria buscar cuidado. Ó Deus de esperança, aproxima-te de quem se sente emocionalmente fechado depois de atravessar tantas experiências difíceis. Talvez essa pessoa diga que não sente mais nada, quando na verdade aprendeu a diminuir as emoções para não sofrer novamente. Esse distanciamento pode parecer proteção, mas também impede alegria, conexão e espontaneidade de encontrarem espaço. Conduze-nos com suavidade para que não precisemos romper nossas defesas de maneira brusca ou assustadora. Ajuda-nos a recuperar sentimentos aos poucos, em ambientes seguros e ao lado de pessoas que respeitem nosso ritmo. Ensina-nos que vulnerabilidade não precisa significar exposição sem limites, nem entrega indiscriminada da própria intimidade. Que o coração aprenda novamente a sentir, sem acreditar que toda abertura inevitavelmente terminará em ferida. Senhor da restauração, toca profundamente quem ainda carrega palavras ditas em momentos de raiva, como se fossem verdades permanentes. Uma frase cruel pode permanecer muito tempo dentro de nós, quando foi pronunciada por alguém cuja opinião tinha grande importância. Depois de repetida internamente, ela começa a parecer descrição exata daquilo que somos. Ajuda-nos a separar a identidade real das palavras que nasceram da irresponsabilidade, da raiva ou das limitações de outra pessoa. Dá-nos capacidade de substituir essas mensagens por uma visão mais equilibrada, digna e verdadeira sobre nós mesmos. Ensina-nos a não continuar fazendo por dentro aquilo que alguém fez conosco por fora. Que tua presença interrompa esse ciclo e nos ajude a falar conosco com respeito, paciência e humanidade. Espírito de bondade, permanece perto daqueles que ainda carregam ressentimento, porque acreditam que soltá-lo significaria perder a própria defesa. Às vezes a raiva parece proteger aquilo que foi ferido, oferecendo sensação de força depois de um período de impotência. Porém, quando se torna permanente, ela também pode manter nosso coração ligado ao acontecimento que desejamos superar. Ajuda-nos a compreender o que essa raiva está tentando proteger e quais limites precisam ser fortalecidos. Ensina-nos a liberar aos poucos aquilo que já não contribui para nossa segurança nem para nossa dignidade. Dá-nos liberdade para seguir adiante sem negar justiça, verdade ou responsabilidade pelo que ocorreu. Que nossa energia deixe de alimentar continuamente o passado e possa ser direcionada para a construção de uma vida mais inteira. Deus paciente, acolhe quem tenta parecer completamente recuperado porque teme cansar as pessoas ao redor com a própria dor. Muitas vezes dizemos que superamos algo porque sentimos vergonha de admitir que certas lembranças ainda machucam. Essa pressa para parecer bem pode impedir que o coração atravesse com honestidade as etapas necessárias de sua recuperação. Ensina-nos que processo não é fracasso e que alguns acontecimentos precisam de tempo, apoio e cuidado contínuo. Dá-nos sabedoria para procurar pessoas confiáveis quando percebermos que não conseguimos organizar tudo sozinhos. Afasta a ideia de que pedir ajuda significa falta de fé, coragem ou maturidade. Que possamos caminhar acompanhados quando necessário, permitindo que cuidado espiritual e apoio humano convivam com naturalidade.
Ó Senhor que renova, visita quem perdeu a capacidade de acreditar em novos começos depois de tantas tentativas frustradas. Quando um coração tentou reconstruir várias vezes e voltou a ser ferido, pode surgir a sensação de que nada mudará. Essa desesperança não chega de uma vez, mas cresce lentamente depois de repetidas decepções. Acende novamente uma possibilidade de futuro dentro de quem já não consegue imaginá-lo com entusiasmo. Não pedimos uma confiança ingênua, mas uma esperança consciente que saiba observar, aprender e avançar com prudência. Ajuda-nos a perceber oportunidades diferentes, sem obrigá-las a carregar o peso das experiências anteriores. Que cada novo passo seja dado com liberdade suficiente para permitir que a vida apresente resultados que ainda não conhecemos. Pai de infinita ternura, trabalha também nas feridas causadas por aquilo que nunca recebemos, embora tenhamos esperado por muito tempo. Algumas dores vêm não de algo que aconteceu, mas de palavras que nunca foram ditas e gestos que nunca chegaram. Talvez tenhamos esperado reconhecimento, proteção, acolhimento ou presença de pessoas que simplesmente não souberam oferecer isso. Ajuda-nos a lamentar essas ausências, sem passar o restante da vida esperando que o passado seja reescrito. Ensina-nos a buscar hoje relações e ambientes onde necessidades legítimas possam ser reconhecidas de maneira saudável. Dá-nos também capacidade de oferecer a nós mesmos parte do cuidado que um dia esperamos receber dos outros. Que teu amor preencha espaços antigos sem apagar nossa história, mas impedindo que aquilo que faltou controle para sempre nosso presente. Senhor da vida, enquanto restauras cada parte ferida do coração, prepara-nos para soltar aquilo que ainda nos mantém emocionalmente aprisionados. Existem culpas, ressentimentos, medos e vínculos com o passado que perderam sua utilidade, mas continuam ocupando espaço dentro de nós. Nem sempre conseguimos abandoná-los apenas porque decidimos, pois alguns se tornaram hábitos profundos de pensamento e reação. Conduze-nos com firmeza e delicadeza para reconhecer aquilo que precisamos deixar para trás. Dá-nos coragem para escolher liberdade, mesmo quando o conhecido parece mais seguro do que uma nova maneira de viver. Fortalece nossas fronteiras, nossa consciência e nossa esperança para que não retornemos automaticamente aos mesmos padrões. E abre diante de nós um caminho interior onde o passado possa ser lembrado, sem continuar determinando nossos próximos passos. Ó Deus libertador, desprende nosso interior de tudo aquilo que ainda nos mantém ligado a dores que já não pertencem ao presente. Existem lembranças que se transformaram em correntes porque voltamos a elas sempre da mesma maneira e com o mesmo sofrimento. Há situações encerradas externamente que continuam acontecendo dentro de nós como se jamais tivessem chegado ao fim. Mostra-nos onde permanecemos presos por medo, culpa, ressentimento ou necessidade de encontrar respostas que talvez nunca venham. Dá-nos coragem para reconhecer aquilo que continua ocupando um espaço maior do que deveria em nossa vida. Ensina-nos a soltar sem apagar a história e a seguir sem negar tudo aquilo que aprendemos durante o caminho. Que cada passo de libertação abra espaço para escolhas menos condicionadas pelo que um dia nos feriu. Senhor poderoso, rompe os vínculos interiores que nos fazem reviver repetidamente relações, ambientes e acontecimentos que já ficaram para trás. Muitas vezes saímos fisicamente de determinadas situações, mas continuamos emocionalmente presos às mesmas palavras e aos mesmos medos. Uma recordação pode reaparecer e imediatamente trazer de volta sensações que pareciam esquecidas há muito tempo.
Ajuda-nos a perceber que lembrar não significa precisar retornar emocionalmente ao lugar onde aquilo aconteceu. Concede-nos firmeza para permanecer no presente quando o passado tentar exigir novamente toda a nossa atenção. Ensina-nos a reconhecer nossa caminhada e a valorizar a distância que já percorremos desde aqueles dias difíceis. Que nossa consciência de hoje seja mais forte do que os padrões que tentam nos puxar para experiências antigas. Espírito Santo de liberdade, alcança quem vive aprisionado pela culpa de decisões que já não podem ser modificadas. Existem erros que precisam ser reconhecidos, mas também existem condenações interiores que ultrapassam qualquer possibilidade de aprendizado. Quando permanecemos nos acusando sem descanso, deixamos de crescer porque toda a energia fica presa ao que não pode ser refeito. Ajuda-nos a transformar arrependimento em responsabilidade, mudança de postura e compromisso com escolhas mais conscientes. Dá-nos serenidade para aceitar as consequências necessárias, sem acreditar que devemos carregar punição interior por toda a vida. Mostra-nos que amadurecer também significa aprender a fazer diferente quando uma nova oportunidade surgir. Que a memória do erro produza sabedoria, em vez de permanecer funcionando como uma prisão sem saída. Pai de misericórdia, liberta-nos do ressentimento que consome energia, mesmo quando a pessoa responsável pela dor já seguiu seu próprio caminho. Guardar continuamente aquilo que nos feriu pode parecer uma forma de impedir que a injustiça seja esquecida. Entretanto, o coração termina permanecendo ligado à mesma situação que deseja deixar para trás. Ensina-nos a buscar justiça sem alimentar diariamente pensamentos que prolonguem o sofrimento dentro de nós. Dá-nos discernimento para compreender que libertar o coração não significa absolver comportamentos irresponsáveis ou aceitar novas agressões. Ajuda-nos a preservar limites enquanto soltamos o peso emocional que não desejamos carregar por mais tempo. Que nossa vida volte a ser dirigida por aquilo que estamos construindo e não apenas pelo que fizeram conosco. Ó Senhor compassivo, visita aqueles que se sentem presos ao medo de repetir histórias familiares que lhes causaram sofrimento. Talvez tenham crescido observando conflitos, afastamentos, dependências emocionais ou padrões que agora receiam reproduzir sem perceber. Esse temor pode fazer alguém desconfiar de si mesmo antes mesmo de tomar qualquer decisão importante. Mostra-nos que consciência já representa uma possibilidade de escolher caminhos diferentes dos que vimos no passado. Dá-nos humildade para identificar comportamentos que precisam ser transformados e coragem para buscar novas referências. Ensina-nos que herdar uma história não significa estar condenado a repetir todos os seus capítulos. Que tua sabedoria nos ajude a construir relações, hábitos e escolhas mais livres do que aquelas que recebemos como modelo. Deus de fortaleza, quebra a dependência da aprovação que faz tantas pessoas viverem permanentemente preocupadas com aquilo que os outros pensarão. Quando cada escolha precisa ser aceita por todos, a própria consciência começa a perder espaço diante das expectativas externas. Passamos a adaptar palavras, decisões e até sonhos apenas para evitar críticas, rejeições ou desapontamentos. Ajuda-nos a escutar opiniões sem permitir que elas governem completamente nossa maneira de viver. Dá-nos maturidade para receber correções quando forem necessárias e também para manter uma decisão quando ela estiver bem fundamentada. Ensina-nos a suportar o desconforto de não agradar sempre, sem transformar isso em uma crise de valor pessoal. Que nossa liberdade cresça à medida que aprendemos a agir com responsabilidade, sem depender constantemente da aprovação alheia. Senhor de sabedoria,
Retira de nós a necessidade de controlar cada detalhe, como tentativa de impedir que algo inesperado nos machuque. O desejo excessivo de controle costuma nascer de experiências em que fomos surpreendidos por situações difíceis ou mudanças repentinas. Depois disso, tentamos organizar tudo ao redor para sentir uma segurança que nenhuma circunstância consegue oferecer completamente. Ajuda-nos a planejar aquilo que podemos sem exigir que a vida permaneça sempre dentro de nossas previsões. Concede-nos flexibilidade para lidar com mudanças sem interpretar cada imprevisto como sinal de que tudo está desmoronando. Mostra-nos que adaptação também pode ser uma forma de força e não apenas uma concessão diante do desconhecido. Que possamos caminhar com responsabilidade e, ao mesmo tempo, permitir que algumas respostas se revelem apenas ao longo do caminho. Espírito de discernimento, liberta-nos dos pensamentos que insistem em transformar qualquer dificuldade em prova de abandono ou fracasso. Um problema pode ser apenas um problema, mas uma mente ferida facilmente o interpreta como confirmação de antigas inseguranças. Quando algo não acontece como esperamos, começamos a concluir que nada dará certo novamente. Ensina-nos a avaliar cada situação por aquilo que ela realmente representa, sem acrescentar histórias que aumentem a dor. Dá-nos clareza para reconhecer obstáculos sem permitir que eles definam todo o futuro. Ajuda-nos a aprender com contratempos enquanto preservamos a capacidade de continuar tentando de maneiras diferentes. Que nenhum momento difícil receba autoridade para resumir tudo aquilo que ainda pode acontecer em nossa caminhada. Pai de amor, solta os laços invisíveis que ainda nos fazem sentir responsáveis por pessoas que precisam assumir suas próprias escolhas. Alguns carregam culpa sempre que alguém próximo sofre, como se fossem obrigados a impedir todo o desconforto ao redor. Essa responsabilidade excessiva pode criar relações cansativas e impedir que cada pessoa amadureça através das próprias decisões. Ensina-nos a oferecer apoio sem assumir o controle da vida de quem amamos. Dá-nos coragem para respeitar consequências que não nos pertencem resolver e limites que precisam ser mantidos. Mostra-nos que cuidar não significa salvar todos de cada dificuldade, nem carregar o peso de suas escolhas. Que nosso afeto se torne mais saudável quando deixarmos de confundir amor com responsabilidade por tudo aquilo que acontece ao outro. Ó Deus de renovação, liberta quem continua tentando conquistar afeto de pessoas emocionalmente indisponíveis. Há quem permaneça esperando uma atenção que nunca chega na mesma medida em que é oferecida. Essa espera prolongada pode alimentar fantasias, justificativas e esperanças que mantêm o coração preso a uma possibilidade distante. Ajuda-nos a observar ações concretas e não apenas promessas, desejos ou interpretações que sustentam aquilo que gostaríamos de viver. Dá-nos força para aceitar quando uma relação não possui reciprocidade suficiente para permanecer saudável. Ensina-nos a não transformar insistência em prova de amor, quando o resultado constante é desgaste e insegurança. Que possamos liberar aquilo que não floresce para criar espaço interior onde vínculos mais equilibrados possam nascer. Senhor de infinita bondade, rompe a prisão das palavras que pronunciamos contra nós mesmos durante momentos de frustração. Às vezes, uma falha pequena desperta frases interiores duras que jamais usaríamos ao falar com alguém que amamos. Com o tempo, esse modo de pensar se torna automático e fortalece uma identidade baseada apenas em defeitos e limitações. Ajuda-nos a perceber quando nossa própria voz se torna fonte de violência emocional contra aquilo que somos.
Ensina-nos a corrigir comportamentos sem humilhar nossa dignidade, nem transformar imperfeições em condenações definitivas. Dá-nos uma linguagem interior mais responsável, paciente e honesta diante de erros e dificuldades. Que cada pensamento dirigido a nós mesmos contribua para crescimento, em vez de aprofundar feridas antigas. Divino Espírito, liberta-nos da necessidade de revisitar continuamente situações apenas para imaginar como tudo poderia ter acontecido de outra forma. Existem caminhos que talvez fossem diferentes se tivéssemos outras informações, outra maturidade ou outras condições naquele momento. No entanto, permanecer vivendo versões imaginárias do passado impede que usemos nossa energia na realidade que temos diante de nós. Ajuda-nos a aceitar que certas perguntas não encontrarão respostas completas e que algumas possibilidades permanecerão desconhecidas. Dá-nos paz para abandonar comparações entre aquilo que aconteceu e aquilo que nunca chegou a existir. Ensina-nos a trabalhar com o presente sem carregar permanentemente uma vida alternativa criada apenas pela imaginação. Que possamos investir nossas forças no que ainda pode ser construído, em vez de alimentar cenários que não podem mais ser vividos. Deus que fortalece, alcança quem se sente preso a hábitos emocionais que oferecem alívio rápido, mas depois aumentam o vazio interior. Muitas vezes, buscamos distrações constantes para evitar tristeza, ansiedade, solidão ou qualquer sentimento que pareça difícil demais. Essas fugas podem trazer um descanso breve sem realmente tocar aquilo que está pedindo atenção. Ajuda-nos a perceber com honestidade quais comportamentos usamos apenas para não entrar em contato com nosso próprio interior. Dá-nos alternativas mais saudáveis para atravessar emoções intensas sem precisar anestesiar tudo aquilo que sentimos. Concede-nos disciplina para substituir aos poucos aquilo que nos enfraquece por práticas que realmente contribuam para nosso equilíbrio. Que a liberdade cresça através de pequenas escolhas repetidas e não apenas de grandes decisões feitas em momentos de emoção. Ó Senhor de Justiça, desprende o coração da necessidade de vencer todas as discussões para sentir que sua dor foi validada. Às vezes, desejamos tanto ser compreendidos que repetimos argumentos inúmeras vezes, esperando finalmente receber o reconhecimento que faltou. Quando o outro permanece fechado, essa tentativa pode nos consumir e ampliar ainda mais a frustração. Ensina-nos a comunicar o necessário com clareza e depois perceber quando continuar insistindo já não produzirá nenhum resultado saudável. Dá-nos capacidade de reconhecer nossa experiência mesmo quando outra pessoa se recusa a enxergá-la da mesma maneira. Ajuda-nos a escolher silêncio e distância quando esses caminhos forem mais protetores do que novos confrontos. Que nossa paz não dependa inteiramente da concordância de quem talvez nunca esteja disposto a compreender nossa perspectiva. Pai soberano, quebra a prisão da perfeição que transforma qualquer conquista em algo insuficiente aos nossos próprios olhos. Existem pessoas que terminam uma tarefa e imediatamente percebem apenas aquilo que poderia ter sido melhor. Essa exigência constante impede celebração, descanso e reconhecimento de todo o esforço colocado ao longo do caminho. Ensina-nos a buscar excelência sem transformar imperfeição em motivo para desprezar aquilo que conseguimos realizar. Dá-nos critérios mais humanos para avaliar nossos resultados e nossa evolução. Ajuda-nos a perceber que aprender envolve tentativa, correção, repetição e momentos em que algo simplesmente não acontece como planejamos. Que nossa liberdade também apareça na capacidade de terminar uma etapa e dizer que aquilo foi suficiente para aquele momento.
Espírito Santo de luz, revela as prisões criadas por promessas internas feitas em períodos de dor. Talvez alguém tenha decidido nunca mais confiar, nunca mais depender, nunca mais demonstrar sentimentos ou nunca mais permitir proximidade. Naquele momento, essas decisões pareceram oferecer proteção, mas agora podem limitar experiências que não apresentam o mesmo perigo. Ajuda-nos a identificar regras antigas que continuam governando nossa vida, mesmo quando as circunstâncias mudaram completamente. Dá-nos coragem para revisar aquilo que prometemos a nós mesmos quando estávamos feridos, assustados ou tentando sobreviver. Ensina-nos a construir proteção através de discernimento e limites, não através de fechamentos absolutos. Que possamos abandonar decisões tomadas pela dor quando elas já não servirem à pessoa que estamos nos tornando. Senhor, que oferece caminhos, solta-nos do desânimo que afirma que tentar novamente não vale a pena, porque algo já falhou antes. Uma experiência ruim pode criar a impressão de que todo esforço futuro terminará exatamente da mesma maneira. Assim surgem desistências antecipadas, que parecem prudência, mas muitas vezes são apenas medo vestido de certeza. Mostra-nos onde estamos evitando novas possibilidades apenas para não correr o risco de sentir decepção novamente. Dá-nos discernimento para aprender com aquilo que não funcionou sem transformar aprendizado em paralisia. Concede-nos disposição para ajustar estratégias, buscar apoio e experimentar outras formas de avançar. Que o passado nos ofereça informação para o futuro, mas nunca se transforme em uma ordem para permanecer imóvel. Deus de graça, livra-nos das amarras da vergonha que fazem alguém acreditar que precisa esconder partes importantes de si para ser aceito. Quando sentimos que determinada experiência nos torna indignos, começamos a viver com medo de sermos verdadeiramente conhecidos. Esse segredo emocional pode criar distância mesmo diante de pessoas que talvez fossem capazes de oferecer acolhimento e respeito. Ajuda-nos a distinguir intimidade segura de exposição imprudente e a escolher com sabedoria onde podemos ser vulneráveis. Dá-nos força para falar quando o silêncio se tornou pesado e para buscar ajuda quando esconder tudo começa a nos sufocar. Ensina-nos que dignidade não desaparece porque atravessamos situações difíceis ou carregamos capítulos que preferiríamos não ter vivido. Que a verdade seja um caminho de integração interior e não mais uma ameaça constante à nossa sensação de pertencimento. Ó Pai Cuidador, desfaz dentro de nós a ideia de que precisamos permanecer presos a um papel antigo apenas porque os outros se acostumaram conosco assim. Talvez tenhamos sido sempre aqueles que resolvem, cedem, suportam, silenciam ou colocam as necessidades alheias em primeiro lugar. Quando tentamos mudar, algumas pessoas podem estranhar porque nossa transformação também modifica a dinâmica das relações. Dá-nos firmeza para continuar amadurecendo, mesmo quando nosso crescimento não for imediatamente compreendido por todos. Ensina-nos a mudar sem agressividade e a estabelecer novos limites sem sentir que estamos traindo nossa história. Mostra-nos que evolução exige espaço para rever comportamentos que um dia fizeram sentido, mas agora já não nos servem. Que possamos nos libertar de versões antigas de nós mesmos, sem desprezar aquilo que elas fizeram para nos trazer até aqui. Senhor da esperança viva, à medida que soltamos essas correntes interiores, faz surgir espaço para uma vida menos governada pelo medo. Que a culpa excessiva perca força, que o ressentimento deixe de ocupar o centro e que antigas ameaças parem de comandar nossas decisões. Permite que nossa mente experimente maior clareza
e que nosso coração encontre segurança sem precisar retornar aos mesmos padrões. Ajuda-nos a reconhecer cada pequena mudança como sinal de que um caminho novo já começou a ser construído. Dá-nos perseverança para continuar escolhendo aquilo que favorece paz, dignidade, responsabilidade e relações mais saudáveis. Fortalece-nos para não confundir familiaridade com segurança quando velhos hábitos tentarem novamente parecer confortáveis. E conduz essa liberdade recém-aberta para uma renovação profunda, capaz de sustentar um recomeço mais consciente e cheio de esperança. Ó Espírito Santo, renova agora aquilo que dentro de nós perdeu força depois de tantos dias marcados por preocupações e batalhas silenciosas. Onde houver cansaço, faz nascer disposição para continuar sem a obrigação de resolver toda a vida de uma só vez. Onde a esperança ficou pequena, aproxima novas razões para acreditar que mudanças ainda podem acontecer. Ensina-nos a perceber que recomeçar nem sempre significa voltar ao início, mas seguir adiante com uma consciência diferente. Ajuda-nos a levar conosco o aprendizado sem continuar carregando o peso emocional de tudo aquilo que já passou. Dá-nos coragem para abrir espaço a novas escolhas, novas atitudes e maneiras mais saudáveis de cuidar do nosso interior. Que Tua presença acompanhe cada mudança discreta que começa hoje e precisa de tempo para se tornar parte da nossa caminhada. Senhor da renovação, coloca paz nos lugares onde durante muito tempo existiram apenas tensão, pressa e necessidade de controle. Ensina nosso coração a reconhecer que tranquilidade não depende da ausência completa de problemas ao nosso redor. Podemos atravessar desafios e ainda assim preservar dentro de nós um espaço onde a ansiedade não governe tudo. Ajuda-nos a construir essa serenidade através de escolhas conscientes, limites respeitosos e momentos verdadeiros de descanso. Quando antigas preocupações tentarem retornar, lembra-nos de tudo aquilo que já aprendemos durante este processo interior. Dá-nos firmeza para não alimentar novamente pensamentos que antes consumiam nossas forças sem oferecer nenhuma direção. Que a paz deixe de ser apenas um desejo distante e se transforme pouco a pouco em uma prática diária. Pai de esperança, concede-nos uma nova maneira de olhar para o futuro sem exigir garantias que a vida não consegue oferecer. Muitas vezes confundimos segurança com certeza absoluta e terminamos frustrados porque nenhuma decisão elimina completamente o desconhecido. Ensina-nos a caminhar com responsabilidade, mesmo quando ainda existem perguntas que precisarão permanecer abertas por algum tempo. Dá-nos capacidade de confiar nos recursos aprendizados e pessoas que podem nos ajudar quando novas dificuldades surgirem. Mostra-nos que maturidade também significa avançar sem conhecer todos os detalhes do caminho que está diante de nós. Afasta a necessidade de prever cada acontecimento apenas para sentir que estamos protegidos contra qualquer possibilidade de dor. Que nossa confiança cresça não porque sabemos tudo, mas porque aprendemos a enfrentar cada etapa com mais equilíbrio. Deus de bondade, devolve ao nosso coração a capacidade de apreciar aquilo que é simples e frequentemente passa despercebido. Depois de períodos difíceis, podemos permanecer tão atentos aos problemas que deixamos de perceber momentos tranquilos quando eles finalmente chegam. Ensina-nos a receber uma conversa boa, uma refeição tranquila, uma manhã serena ou um gesto de carinho sem desconfiança. Ajuda-nos a não procurar perigo dentro de cada experiência positiva, como se a felicidade precisasse sempre ser interrompida. Dá-nos liberdade para aproveitar aquilo que faz bem sem culpa, medo ou necessidade de justificar nossa alegria.
Mostra-nos que recuperação também acontece quando voltamos a sentir prazer nas pequenas coisas que sustentam a vida cotidiana. Que nosso olhar se torne mais atento ao que alimenta a gratidão e menos dominado pelo que ameaça nossa paz. Ó Senhor cuidadoso, fortalece os hábitos que podem proteger a renovação que começa a surgir dentro de nós. Não permitas que busquemos mudanças apenas durante momentos de emoção, para depois retornarmos automaticamente aos mesmos comportamentos antigos. Ensina-nos a transformar boas intenções em atitudes pequenas, realistas e constantes que consigamos manter ao longo dos dias. Dá-nos disciplina para respeitar horários de descanso, momentos de silêncio, conversas necessárias e limites que preservem nosso equilíbrio. Ajuda-nos a reconhecer quais ambientes aumentam nossa paz e quais situações repetidamente nos deixam emocionalmente esgotados. Concede-nos sabedoria para reorganizar aquilo que estiver ao nosso alcance sem tentar modificar tudo de maneira precipitada. Que cada escolha saudável se torne uma parte firme da vida que desejamos construir daqui para frente. Espírito de sabedoria, renova também nossa maneira de conversar conosco quando surgirem erros, atrasos ou dias menos produtivos. Não queremos voltar à antiga rotina de transformar qualquer dificuldade em prova de incapacidade ou fracasso pessoal. Ensina-nos a observar aquilo que aconteceu, fazer os ajustes necessários e continuar sem criar uma sentença contra nós mesmos. Dá-nos paciência para compreender que mudanças verdadeiras possuem avanços, pausas, revisões e momentos de aparente lentidão. Ajuda-nos a distinguir uma recaída em determinado hábito de uma perda completa de todo o progresso já realizado. Recorda-nos que podemos retomar o caminho quantas vezes forem necessárias, sem transformar cada tropeço em motivo para desistir. Que uma voz interior mais equilibrada acompanhe nossa reconstrução e favoreça a perseverança em vez de vergonha. Senhor fiel, traz renovação para nossos relacionamentos e ensina-nos a entrar neles com menos medo e mais discernimento. Depois de experiências dolorosas, é natural que algumas aproximações despertem dúvidas que antes não existiam. Ajuda-nos a observar comportamentos com calma, permitindo que confiança seja construída através de consistência e não apenas de palavras bonitas. Dá-nos coragem para conversar quando algo incomodar, em vez de acumular interpretações silenciosas dentro do coração. Ensina-nos a respeitar limites próprios e alheios, sem usar distância como punição ou proximidade como obrigação. Coloca ao nosso redor vínculos onde seja possível crescer, sem precisar esconder sentimentos, necessidades ou opiniões importantes. Que nossas relações futuras sejam guiadas menos pelas feridas antigas e mais pela consciência adquirida através delas. Pai misericordioso, desperta em nós a liberdade de aceitar mudanças que antes pareciam ameaçadoras porque significavam deixar algo conhecido para trás. Nem tudo aquilo que conhecemos nos faz bem, e mesmo assim podemos permanecer ligados simplesmente porque aprendemos a viver daquela maneira. Dá-nos força para perceber quando uma fase terminou e precisa ser reconhecida como parte concluída da nossa história. Ajuda-nos a não insistir em portas que já não conduzem ao tipo de vida que desejamos construir. Ensina-nos a encerrar ciclos com respeito, reconhecendo o valor que tiveram sem exigir que continuem para sempre. Concede-nos confiança para entrar em novas etapas, mesmo quando o começo ainda parecer estranho ou desconfortável. Que cada mudança necessária seja atravessada com consciência, e não apenas com medo daquilo que ficará para trás. Ó Deus da paz, faz nossa casa interior se tornar um lugar menos hostil e mais acolhedor para aquilo que realmente somos.
Durante muito tempo, podemos ter vivido em guerra conosco, exigindo perfeição, escondendo fragilidades e rejeitando partes da própria história. Ensina-nos a criar dentro de nós um espaço onde possa existir responsabilidade sem crueldade e melhoria sem desprezo pessoal. Ajuda-nos a reconhecer qualidades sem arrogância e limitações, sem transformar cada uma delas em motivo de vergonha. Dá-nos condições de tratar nossas necessidades com atenção em vez de ignorá-las, até que se transformem em esgotamento. Mostra-nos que paz interior também nasce quando paramos de lutar contra nossa própria humanidade a cada momento. Que possamos nos tornar companheiros mais pacientes de nós mesmos enquanto continuamos crescendo e amadurecendo. Divino Consolador, renova a esperança daqueles que atravessam uma fase em que ainda não conseguem enxergar resultados claros das mudanças que começaram. Algumas transformações acontecem silenciosamente e só percebemos sua força depois que muito tempo já passou. Talvez hoje alguém esteja fazendo escolhas melhores e, mesmo assim, ainda carregue emoções antigas que demoram a perder intensidade. Dá-nos perseverança para continuar quando a ausência de resultados imediatos tentar produzir desânimo ou impaciência. Ensina-nos a observar sinais pequenos, como uma reação mais tranquila, uma decisão mais firme ou um limite respeitado. Ajuda-nos a valorizar esses movimentos discretos, porque muitas reconstruções profundas começam exatamente dessa maneira. Que a esperança se mantenha viva enquanto aquilo que foi plantado cresce em seu próprio ritmo dentro de nós. Senhor de luz, abre nossa percepção para oportunidades que antes não enxergávamos porque estávamos concentrados apenas no que havia sido perdido. Quando uma porta se fecha, podemos permanecer olhando para ela por tanto tempo que deixamos de notar caminhos surgindo ao redor. Dá-nos capacidade de reconhecer novas possibilidades sem exigir que sejam idênticas àquilo que desejávamos inicialmente. Ensina-nos a acolher o inesperado quando ele trouxer crescimento, aprendizado e experiências que façam sentido para a nossa caminhada. Ajuda-nos a abandonar a ideia de que felicidade só poderá acontecer através de um único cenário que imaginamos no passado. Concede-nos flexibilidade para redesenhar planos sem interpretar toda mudança como derrota ou desperdício. Que nossos olhos aprendam a encontrar futuro, mesmo quando ele chegar, com uma aparência diferente daquela que esperávamos. Pai amado, renova nossa relação com o tempo e livra-nos da sensação constante de que estamos atrasados em relação à vida. Cada pessoa atravessa fases diferentes e comparar trajetórias pode transformar processos legítimos em motivo de ansiedade desnecessária. Ensina-nos a respeitar nossa caminhada sem medir valor por idade, conquistas, relacionamentos ou expectativas estabelecidas pelos outros. Dá-nos serenidade para trabalhar pelo que desejamos sem transformar objetivos em instrumentos permanentes de cobrança. Ajuda-nos a compreender que algumas coisas precisam de preparação e outras simplesmente acontecem em tempos que não conseguimos controlar. Mostra-nos como usar o presente com responsabilidade, sem viver desesperadamente, tentando alcançar uma imagem ideal do futuro. Que possamos avançar com propósito, sem permitir que a pressa roube a capacidade de viver aquilo que já temos hoje. Ó Espírito de vida, desperta novamente sonhos que foram deixados de lado porque o medo nos convenceu de que não valia mais a pena tentar. Alguns desejos amadureceram conosco e talvez precisem apenas encontrar uma nova forma de existir nesta etapa. Outros precisarão ser abandonados para que objetivos mais coerentes com quem somos hoje encontrem espaço.
Dá-nos discernimento para distinguir entre aquilo que ainda merece investimento e aquilo que estamos mantendo apenas por apego. Ensina-nos a sonhar sem transformar expectativa em obrigação e planejamento em ansiedade permanente. Ajuda-nos a construir possibilidades com passos concretos, respeitando condições reais e aprendendo ao longo do percurso. Que a esperança volte a ter movimento e encontre caminhos possíveis dentro da realidade que temos diante de nós. Espírito de confiança, sustenta-nos quando precisarmos tomar decisões que talvez não sejam compreendidas imediatamente pelas pessoas próximas. Algumas mudanças interiores exigem escolhas externas, que podem surpreender quem conhecia apenas nossa maneira antiga de agir. Ajuda-nos a comunicar com respeito, sem sentir obrigação de oferecer detalhes que desejamos preservar em nossa intimidade. Dá-nos firmeza para permanecer em uma decisão amadurecida, mesmo diante de perguntas insistentes ou opiniões contrárias. Concede-nos humildade para escutar preocupações verdadeiras, sem permitir que elas substituam completamente nosso próprio discernimento. Ensina-nos a diferenciar a abertura ao diálogo de necessidade de autorização para cuidar da nossa vida. Que possamos caminhar com serenidade, mesmo quando nem todos compreenderem imediatamente o caminho que escolhemos. Pai de bondade profunda, fortalece-nos para aceitar que algumas pessoas talvez nunca reconheçam a mudança que ocorreu dentro de nós. Podem continuar nos enxergando através de erros antigos, comportamentos passados ou versões que já não correspondem completamente ao presente. Ajuda-nos a não gastar toda a energia tentando provar continuamente que nos tornamos diferentes. Dá-nos paciência para permitir que nossas atitudes consistentes falem ao longo do tempo sem necessidade de grandes explicações. Concede-nos liberdade para seguir crescendo, mesmo quando o reconhecimento externo demorar ou simplesmente não acontecer. Ensina-nos a não depender da atualização que os outros fazem sobre nós, para continuar respeitando nossa própria transformação. Que nossa consciência tranquila possua mais peso do que antigas imagens mantidas por quem ainda não percebeu nossa caminhada. Ó Deus de serenidade constante, ensina-nos a atravessar momentos de solidão sem interpretá-los automaticamente como abandono ou fracasso. Existem períodos em que estaremos mais recolhidos, e isso não significa necessariamente que deixamos de ser amados ou importantes. Ajuda-nos a usar esses espaços para descanso, reflexão e atividades que façam sentido, sem transformar isolamento em destino permanente. Dá-nos coragem para procurar companhia quando desejarmos presença, em vez de esperar sempre que alguém adivinhe nossas necessidades. Concede-nos abertura para participar de novos círculos quando antigos vínculos já não estiverem tão próximos quanto antes. Ensina-nos a construir uma relação saudável com nossa própria companhia, sem desistir da importância dos encontros humanos. Que solitude e convivência encontrem um equilíbrio capaz de fortalecer nosso coração em diferentes etapas. Senhor da vida renovada, continua ampliando dentro de nós o espaço onde esperança, responsabilidade e paz conseguem existir juntas. Que não precisemos escolher entre sonhar e permanecer prudentes, entre cuidar dos outros e respeitar também nossas próprias necessidades. Ajuda-nos a viver sem extremos que nos façam abandonar uma parte importante de quem somos para proteger outra. Dá-nos sabedoria para ajustar o ritmo conforme os dias mudarem e coragem para rever caminhos quando novas experiências ensinarem algo diferente. Concede-nos humildade para continuar aprendendo sem tratar aquilo que já conquistamos como algo pequeno ou sem valor.
Ensina-nos a construir uma vida em que mente e coração possam caminhar com mais acordo, clareza e liberdade. Que cada novo passo encontre em nós maior disponibilidade para escolher aquilo que sustenta uma existência mais inteira e consciente. Senhor amado, ao chegarmos ao final desta oração, colocamos diante de Ti tudo aquilo que entregamos ao longo deste momento. Recebe nossos pensamentos, nossas preocupações, nossas lembranças e cada sentimento que ainda precisa encontrar descanso. Que Tua presença permaneça conosco quando este vídeo terminar e quando precisarmos voltar às responsabilidades do dia. Dá-nos serenidade para não permitir que o medo ocupe novamente o lugar da confiança que começamos a reconstruir. Fortalece nosso coração para continuar escolhendo caminhos de paz, equilíbrio, sabedoria e esperança em cada nova decisão. Ajuda-nos a lembrar que não precisamos carregar sozinhos aquilo que pode ser colocado diante de Ti com sinceridade. Renova nossas forças quando surgirem dias difíceis e faz-nos reconhecer também cada pequeno sinal de transformação em nossa caminhada. Que a mente encontre mais clareza, que o coração receba mais leveza e que nossas atitudes reflitam tudo aquilo que aprendemos neste momento. Permanece perto daqueles que ainda estão atravessando processos delicados e concede paciência para que cada etapa aconteça no tempo necessário. Que saiamos desta oração com mais confiança para continuar, sabendo que sempre existe espaço para recomeçar e seguir em frente. Espírito Santo, guarda cada pessoa que permaneceu conosco até aqui e visita especialmente aquilo que ela não conseguiu colocar em palavras. Leva consolo aos que precisam de conforto, força aos que se sentem cansados e direção aos que ainda não sabem qual caminho escolher. Que nenhuma dor antiga tenha mais força do que a esperança que pode nascer a partir deste novo momento. Ensina-nos a cuidar da mente com responsabilidade, do coração com ternura e das relações com verdade e respeito. Dá-nos sabedoria para reconhecer limites, coragem para buscar ajuda quando necessário e humildade para aceitar apoio sem vergonha. Que nossa fé seja acompanhada por escolhas concretas que favoreçam uma vida mais equilibrada, consciente e cheia de propósito. Protege nossos pensamentos durante os próximos dias e ajuda-nos a não alimentar novamente aquilo que apenas rouba nossa tranquilidade. Que cada manhã traga uma nova oportunidade de escolher paz. E cada noite encontre em nós um coração mais disposto a descansar. Continua conduzindo nossos passos, restaurando aquilo que ainda precisa de cuidado e fortalecendo tudo aquilo que já começou a florescer. Recebe nossa gratidão por este momento e acompanha-nos com Tua presença em cada novo capítulo que se abrir diante de nós. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.